falando em tempo livre, né? Você pode me perguntar, tá, Gerson, o que significa tempo livre na Alemanha? Basicamente, né, eu como profissional da engenharia posso falar, você tem no mínimo 20 dias de férias, e são 20 dias, não é corrido, são 20 dias, no mínimo. E na maioria das vezes 30, o que tem no meu contrato. Eu tenho atualmente 30 dias de férias. E o que acontece aqui? Como são 30 dias e não são corridos, ou seja, quando você conta uma semana de férias, você está falando de 5 dias que você gasta desses 30. Eles não contam sábado e domingo como férias. Quando você faz a conta e junta com o feriado, por exemplo, que você consegue emendar, você consegue nada mais, nada menos que no mínimo 2 meses de férias, só juntando o feriado e as suas férias. Só isso. Então, você imagina 2 meses. Se você pegar corrido, você vai ter mais de 2 meses, porque daí a gente inclui os finais de semana, né? Então, você entende o que é realmente ter tempo livre na Alemanha? E você como engenheiro, como você é requisitado aqui, você pode não só negociar salário, mas negociar benefícios. Ou seja, se alguém falar, né, se uma empresa falar, eu te dou 26 dias de férias, você falar muito obrigado pela proposta, mas eu gostaria, para mim, né, eu valorizo muito o tempo com a família, o tempo livre, e 30 dias seria o ideal. Como que a gente pode fazer, né? Por exemplo. E eu tenho certeza que eles vão entender isso não como algo negativo, mas como positivo, porque eles sabem do valor do funcionário tranquilo, do funcionário saudável para ser produtivo. Se você entrega na hora que você trabalha, eles querem mesmo que você descanse, né? Na hora que você tem que descansar, entende? Então aqui no mercado de trabalho alemão é assim, né? Se tiver alguém com uma experiência contrária, certamente você deveria, primeiro de tudo, denunciar essa empresa ou chefe, e segundo, procurar outra empresa, porque aqui passei em 3 empresas e as 3 foram ótimas nesse sentido, né? É óbvio que cada uma tem a organização, né, dela em relação a como fazer isso acontecer, né? E daí basta você entender se combina com o que você quer, tá bom? Show. E comparado ao Brasil, como é que isso funciona? Na minha humilde opinião, né, a Alemanha, né, o tempo livre é muito valorizado e incentivado pelos chefes, empresas e superiores, né? Isso é muito diferente no Brasil, né, que a cultura é mais, você tem que trabalhar, sei lá, longas jornadas de trabalho, né? Eu acho que já vi até situações onde você não recebe por fazer hora extra. Então, isso aí não acontece na Alemanha, só se o seu contrato falar isso. O que tem benefícios, né? Em alguns momentos tem benefício e tem o contrato assim, outros não. Mas isso é papo também para outro vídeo. Mas em geral, a cultura de trabalho na Alemanha, ela é muito mais sadia, tranquila do que Brasil e a maioria dos países que os brasileiros pensam em ir trabalhar, né? O que você fala, o que você ouve de brasileiros que vão trabalhar no exterior, né? E eu não estou falando sobre emprego, eu estou falando do emprego na área da engenharia. É realmente puxado, né? Eu estou falando em relação à carga horária, estou falando em relação a work-life balance. Enquanto na Alemanha você não ouve isso. O que você pode ouvir são as dificuldades do dia a dia, o que todos têm, né? E todos precisam passar para evoluir. Mas em relação à pressão para trabalhar longas jornadas, isso aí você não vai ouvir. Só se eu falei, só se o chefe tem um parafuso a menos
ele vai tomar punição pesada, até perder cargo se ele fizer uma coisa dessa. Porque aqui é realmente extremamente importante você respeitar os horários estabelecidos, né, e os limites em relação à quantidade de horas de trabalho para profissionais, né? Então, você profissional da engenharia que pensa em ir para a Alemanha, né, para cá, com certeza, se você busca qualidade de vida, se você busca um salário ótimo, e se você busca tempo livre, tempo de qualidade, é aqui que você deve focar. E daí você fala, tá, Gerson, mas o salário legal para profissional de engenharia, mas e o custo de vida? Não é alto? E eu falaria para você, sim, o custo de vida da Alemanha é mais alto que o Brasil, mas tem um motivo. E o motivo é o que você tem em troca, né? Se você vê aqui, né, a limpeza do país, né, a qualidade de transporte, saúde, segurança e todos os benefícios que você tem, né, a liberdade de fronteira, você pode atravessar a fronteira, viajar para todos os países, né, e etc. Se você vê isso, você já vai ver, caramba, já vale a pena tudo que eu pago de imposto, né? Porque isso eu tô vendo o resultado. Agora vem uma outra coisa que você talvez não esteja pensando: o poder de compra aqui na Alemanha. Se você comparar o real e o euro, Brasil e Alemanha, você tem muito mais poder de compra do que um brasileiro que recebe no Brasil, né, reais. Por quê? Porque no Brasil a moeda não é valorizada, né, a gente tem crise, tudo é muito caro e a gente recebe pouco no Brasil. Enquanto na Alemanha você recebe um salário muito bom, o custo de vida é mais alto, todavia o seu poder de compra é mais alto, ou seja, as coisas, você precisa trabalhar menos para comprar a mesma coisa que um brasileiro compraria ao receber um salário no Brasil. É importante você entender que quando eu falo salário alto, né, eu estou incluindo aí não só o número do quanto você recebe, mas o que você consegue fazer com esse dinheiro aqui na Alemanha, né? Não é só o salário alto que é um benefício, não é só a quantidade de férias que é um benefício, não é só a qualidade de vida que é um benefício, né? Mas é o poder de compra que você tem com esse dinheiro que você recebe aqui em euro, né, em relação a quem está no Brasil e recebe em real. Então tem que trabalhar muitas horas para pagar algo que alguém que trabalha na Alemanha, né, como engenheiro, trabalha muito menos horas, tá bem?